Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de novo para falar com vocês hoje de um assunto bem legal, que todo mundo tá falando muito, né? Eu acredito que a maioria das pessoas não tem um conhecimento mais aprofundado sobre esse tema, sobre esse assunto, né? Que é a gripe espanhola. Espero que vocês gostem. Peço para vocês não deixarem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com outras pessoas, pra gente atingir mais e mais gente e trazer todo mundo para o mundo da história, né? Então, para começar, eu queria falar com vocês, né, o principal desse tema, que foi onde surgiu, o porquê do nome, como é que foi essa primeira pandemia, o que que era uma pandemia, como que eles reagiram, né, sobre tudo isso, em cima de tudo isso que aconteceu, né, durante essa primeira pandemia que a gente teve na história do mundo. Para começar, queria falar com vocês o seguinte: a gente tem o nome, né, de pandemia, que é o quê? Era a mesma coisa que para todo mundo, iria atingir todo mundo, né? Uma epidemia é uma coisa mais local, né, mais localizada. Uma pandemia, ela já é mais generalizada. Então a gente fala que essa foi a primeira pandemia, é uma das primeiras, né, porque a gente teve também a peste negra, mas atingindo todo o mundo, a gente teve a gripe espanhola como um ponto de referência. Ela foi uma gripe que veio também do vírus H1N1, né? Que coincidentemente a gente teve também depois outros episódios de doenças contagiosas também com esse mesmo vírus. Agora, para começar a gente entender o que foi a gripe espanhola e tudo isso, eu quero pedir para vocês focarem bem, principalmente nas formas de contágio, nos sintomas e na forma de prevenção. Eu acho que é muito importante a gente falar desse assunto agora, porque a gente está vendo, infelizmente, uma outra pandemia, né? Acredito eu que a maioria das pessoas não estavam preparadas para isso, nunca nem imaginaram que pudesse acontecer novamente, né? Mas a gente está aí, né, enfrentando esse coronavírus, esse Covid-19, e quero trazer esse alerta para vocês, né? Conhecendo o que aconteceu no passado, que sirva de alerta para a gente estar se cuidando melhor agora. Então, a gripe espanhola, apesar de o nome ser gripe espanhola, ela não aconteceu, não surgiu na Espanha. Os espanhóis carregaram esse nome, né, dessa pandemia, porque essa gripe, essa pandemia, ela aconteceu logo no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, né, em 1918 e 1920, onde o mundo estava ali ainda envolvido na Primeira Guerra Mundial. A Espanha não participava dessa Primeira Guerra. Por esse motivo, eles aproveitaram dessa brecha de não estar participando e ter a liberdade da imprensa. Então, eles foram os primeiros a noticiarem essa gripe, né, essa pandemia, esse novo vírus que estava circulando e matando e contaminando várias pessoas. Né? Então, eles ganharam esse título, né, da gripe espanhola, do nome da gripe espanhola, porque eles espalharam a notícia para o resto do mundo, mas não surgiu na Espanha. Os primeiros casos dessa gripe espanhola foram alguns historiadores, né, a maioria dos historiadores fala que foram localizados na região do Kansas, nos Estados Unidos, que era uma região de treinamento de militares. Como estava o mundo todo envolvido na Primeira Guerra Mundial, essa região era onde os americanos utilizavam como base de treinamento para a guerra. Então ali era um local, o Kansas era um local mais ruralizado, um espaço pequeno, com várias pessoas agrupadas. Então o vírus, como ele era disseminado pelo ar, então ele facilmente encontrou o local para espalhar, né, de disseminação. Então, alguns historiadores falam que ele surgiu na França, outros têm outros países como referência, mas o que mais é falado, o que a gente conhece como história mesmo, assim, mais concretizada, é dessa região dos Estados Unidos, no Kansas. Dali, devido à Primeira Guerra Mundial, ele se espalhou, né, para o restante do mundo, inclusive chegando também aqui no Brasil. A guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela foi o principal ponto de disseminação desse vírus, porque os soldados contaminados
como não tinha nenhuma informação sobre o assunto, nada disso, nenhuma forma de prevenção, eles acabavam que contaminavam outras pessoas, né, de outras regiões, levavam o vírus para outras regiões que eles iam combater. Então, aí, a partir disso, foi tendo todas as formas de contaminação e contágio que a gente já viu aí na história, né? Esse vírus, essa gripe espanhola, ela chegou a atingir cerca de 500 milhões de pessoas no mundo todo. Então, é um número muito expressivo e chegou a ter entre 20 a 50 milhões de mortos. Alguns historiadores falam de números de até 100 milhões de mortos. Por quê? Não tem como ter uma base concreta desses dados, porque esse número de mortos, eles confundiam com os da guerra. Então, como a gente está falando de um período da história onde não tinha tecnologia avançada, não tinha nada disso, então a base de dados também era limitada. Então, para isso, eles jogavam algumas médias de números, né? Aqui no Brasil, falam-se em torno de 35 mil mortos. Então, se a gente pegar hoje, eu tô gravando esse vídeo para vocês, se a gente pegar hoje, para a gente ter como base, a gente já tem aqui, com o Covid-19, cerca de 50 mil mortos. Então, a gente já ultrapassou o número de mortos dessa gripe espanhola, né? Que é uma pena, né? A gente ter tantas pessoas mortas por falta mesmo de responsabilidade das próprias pessoas, né? Do próprio ser humano. Aqui no Brasil, um fato muito interessante, assim, que vale a pena ressaltar, é que o presidente da época do Brasil, que era Rodrigues Alves, ele não chegou nem a assumir, a presidência, porque ele morreu devido à gripe espanhola. Então, ele foi uma das pessoas que foi contaminada por esse vírus e chegou a um óbito, né? E depois disso, deu-se a quarentena aqui no Brasil. Então, quais eram os sintomas da gripe espanhola? Eram os sintomas de uma gripe comum. Febre, dor no corpo, falta de ar, tosse. Qual que era a diferença e o que tinha de parecido com o Covid-19? Então, os sintomas eram praticamente os mesmos, né? Um e outro eram iguais, que eu acabei de falar com vocês. No período, os países, eles tinham uma estrutura totalmente precária, ainda mais porque eles estavam saindo de uma guerra, vivenciando uma guerra, então a estrutura dos países, ela estava em calamidade. Então as pessoas viviam na miséria, viviam no meio de um caos. Então ali a estrutura deles, naquele período, era muito precária. Então maior fácil de contaminação, mais fácil de contaminação, né? E hoje em dia, com o Covid, nós temos mais recursos, porém, nos tornamos mais ignorantes também, né? Falo nós, porque o ser humano em geral. A gripe espanhola, ela não teve um local de origem fixado, tanto é que no começo do vídeo eu falei com vocês, né, que fala-se em vários locais de ponto de partida, de ponto de início desse contágio. O Covid-19 a gente sabe que veio da China, né? Os dois casos demoraram a executar a quarentena, mas depois que começou a quarentena também tiveram os mesmos tratamentos para isso acontecer, que é o isolamento social, o uso de máscaras, o uso de proteção, o próprio lockdown, que a gente tem hoje em alguns locais, no período da gripe espanhola também aconteceu. Na gripe espanhola eles não tinham idade para grupo de risco, atingia qualquer idade. No Covid-19, no começo, principalmente, os idosos eram um grupo maior de risco, né? Continua sendo, mas hoje em dia a gente tá vendo aí que não tá importando mais idade, né? O Brasil, nos dois episódios, tratou com maior descaso os dois fatos, né? Então, assim, esse descaso inicial do Brasil, tanto na gripe espanhola quanto hoje em dia com o Covid-19, fez com que surgisse esse número alarmante de mortos e de contaminados, né? Não existia no período da gripe espanhola as leis trabalhistas, o que facilitou hoje o Covid-19, as leis trabalhistas, porque as pessoas hoje elas receberam auxílio do governo, aqueles que realmente estavam precisando, e também sabe que alguns outros, né, mas que não vem ao caso, mas a população em geral que dependia do trabalho e acabou perdendo o trabalho por causa da pandemia, recebeu o auxílio do governo, né? Além disso tudo que eu falei com vocês, queria destacar o seguinte, que tanto
a gripe espanhola quanto o Covid-19 tiveram origem animal, né? Os dois vírus vieram de origem animal, porém, o homem foi o principal fator de disseminação do vírus, né? Então, gente, eu queria com esse vídeo trazer para vocês um pouco de informação sobre essa gripe espanhola, sobre o que foi, por que a gente compara tanto, né? E pedir para vocês, né, para continuarem aí com as orações por todas as pessoas atingidas, para se cuidarem e continuar aproveitando esse tempo que a gente está tendo para ficar mais em casa, né, para aprender a história junto comigo, tá bom? Aguardem o próximo vídeo e não deixem de curtir e compartilhar. Beijinho, tchau, tchau.